O vídeo a seguir não é recomendado para menores de 16 anos. A narrativa contém descrições de crimes reais, desaparecimentos, manipulação psicológica e violência que podem ser perturbadoras para algumas pessoas. Assista com cautela. Nem sempre o pior acontece quando a gente imagina. Naquela noite quente de 28 de dezembro de 1992, o Rio de Janeiro parou por causa de um crime que o Brasil jamais conseguiu esquecer. No meio de uma rua escura da Barra da Tijuca, um corpo jovem, com marcas de violência brutal, foi encontrado jogado sem piedade. Era Daniela Pérez, atriz promissora, filha da famosa autora Glória Pérez. O que ninguém sabia ainda era: aquele assassinato envolvia a inveja, a fama e a proximidade mais assustadora possível. Eu sou Fernando Gamarra. Este é o Direto ao Caso. Você já imaginou ser traído justamente por alguém em quem confiava? Comenta aqui. Você acha que relações de trabalho podem despertar sentimentos perigosos? E não esquece de deixar seu like para fortalecer o trabalho investigativo do canal. Nos anos 90, as novelas eram o grande evento de qualquer lar brasileiro. E Daniela Pérez era um rosto novo, brilhante em cada capítulo. Aos 22 anos, filha da escritora de novelas Glória Pérez, ela tinha o sorriso fácil, o talento reconhecido e um futuro inteiro para conquistar. Mas nem todos se contentam em apenas assistir ao sucesso dos outros. Guilherme de Pádua, ator iniciante, foi escalado para contracenar com Daniela na novela De Corpo e Alma, exibida na TV Globo. Na tela, seus personagens viviam cenas de tensão e paixão. Fora dela, Guilherme observava cada movimento da parceira de cena com atenção que a maioria classificaria como exagerada. Quem convivia nos bastidores notava olhares insistentes, conversas atravessadas, um ar de competição cada vez mais denso. Era como se, para Guilherme, os limites das novelas não existissem. O Brasil inteiro só queria saber o que ia acontecer no próximo capítulo. Mas, do outro lado das câmeras, a atração principal estava prestes a ultrapassar todas as barreiras. Aos poucos, a relação de confiança entre Daniela e Guilherme dava sinais preocupantes. Amigos dela começaram a perceber comentários estranhos, gestos de impaciência, uma tensão quase visível no ar dos estúdios. Ninguém imaginava que, por trás dos sorrisos e da maquiagem, um plano sombrio já estava se formando. No Rio de Janeiro daqueles anos, a vida noturna era agitada, mas também cheia de perigos escondidos na rotina dos artistas. Daniela, mesmo tendo noção dos riscos, confiava nos colegas. Terminava mais uma gravação exausta, pronta para voltar para casa. Só que, naquela noite, alguém a seguia. Alguém
que não aceitava o rumo que sua vida e carreira tinham tomado. Um carro misterioso pairava distante, os faróis sumindo e aparecendo na Avenida Fria. No meio da madrugada, Daniela não voltaria para casa. A polícia encontrou o carro dela parado próximo a um matagal, as portas entreabertas, sinais de luta dentro e fora do veículo. Não havia dúvidas, aquilo não foi um simples assalto. O requinte de crueldade assustou até investigadores experientes. Naquele cenário, ficaram impressões digitais, pegadas e mais perguntas do que respostas. O choque tomou conta do Brasil. Repórteres se aglomeraram na porta do IML, câmeras disputando cada detalhe. O nome Guilherme de Pádua começou a surgir, mas ninguém queria acreditar. Ele era visto ao lado dela, sorrindo nas fotos, elogiando Daniela em entrevistas. O que teria levado um colega de trabalho a tamanha selvageria? E qual era o envolvimento da mulher de Guilherme, Paula Tomás, que aparece, de repente, nas investigações? O roteiro da vida real parecia mais cruel que qualquer página escrita por Glória Pérez. Em casa, a autora desmoronava, sem conseguir entender que a filha tinha sido vítima de uma emboscada. Nos corredores do Projac, a tensão era de cortar o ar. Todas as atenções se voltavam para a dupla antes adorada pelo público. Era impossível distinguir realidade da ficção naquele clima de horror. Daniela havia saído do estúdio um pouco antes do habitual, ansiosa para chegar cedo em casa. Mas, enquanto dirigia, não percebeu que era seguida de perto. No trajeto, testemunhas relatam ter visto um carro emparelhando com o dela, chamando sua atenção de forma insistente. Era Guilherme, acompanhado de Paula. Ninguém poderia prever o que aconteceria ali, na beira da estrada, longe das luzes e da multidão. A cada minuto, os detalhes ficavam mais sombrios. A perícia apontou sinais de luta corporal, sangue espalhado pelo interior do carro, pequenas mechas de cabelo arrancadas. Tudo indicava: Daniela tentou resistir até o fim. E do outro lado, frios, calculistas, Guilherme e Paula transformavam inveja em crueldade. O motivo? Um misto de frustração profissional, ciúme doentio e desejo de apagar qualquer brilho que não fosse o próprio. Você está curtindo o conteúdo? Então já deixa o like e se inscreva no canal para não perder nenhum episódio dos crimes mais marcantes do Brasil. Enquanto investigadores cruzavam versões, depoimentos e provas, a história tomava rumos inesperados. Paula, antes discreta, se mostra peça central no roteiro do crime. Mensagens interceptadas, relatos de amigos próximos e um perfil psicológico assustador. O casal parecia ter planejado cada detalhe, como se vivessem um roteiro macabro à parte. No país inteiro crescia o medo.
Se uma atriz famosa não estava protegida, quem estaria? A repercussão foi tanta que parou gravações, mobilizou artistas, pressionou emissoras e jogou luz no lado mais sombrio do estrelato. E, do outro lado, uma pergunta latejava sem resposta. Qual foi, de fato, o estopim para aquela tragédia? O que levou dois jovens, aparentemente comuns, a cometerem tamanha brutalidade? E, principalmente, o que mais a investigação estava prestes a descobrir sobre aquela noite? O que mais a investigação estava prestes a descobrir sobre aquela noite? Pouco após o crime, testemunhas começaram a surgir, trazendo detalhes que mergulhariam o caso em uma espiral de horror ainda maior. Uma senhora, que morava próximo ao matagal, afirmou ter ouvido gritos abafados, seguidos pelo barulho de portas de carro batendo. Para os policiais, aquela madrugada estava mais viva que nunca na memória dos moradores locais. No IML, foram confirmadas 18 perfurações no corpo de Daniela. O choque foi absoluto. O número de golpes demonstrava uma agressividade descontrolada. O perito responsável jamais esqueceu o que viu naquela sala fria. A família, destroçada, buscava respostas desesperadamente. Mas as autoridades sabiam que estavam diante de um crime motivado por algo muito além de motivação comum. Era inveja, ciúme, desejo de destruição. Guilherme de Pádua, frente aos investigadores, tentou manter a fachada de inocência, mas não conseguia explicar onde estava na hora do assassinato. Paula Tomás, sua esposa, começou a se contradizer desde o primeiro depoimento. Versões que não batiam, relatos incoerentes. Quando a polícia pressionou mais, descobriu que os dois já tinham planejado outras formas de afastar Daniela das novelas. Era um plano frio e alimentado por ódio crescente. Um dos momentos mais tensos foi quando imagens das câmeras de segurança da rua foram analisadas. Aparecia o carro de Guilherme estacionado logo atrás do de Daniela, ambos fora do fluxo normal. Investigadores se debruçaram sobre horários, rotas, faturas telefônicas. Um telefonema feito minutos antes do crime ligava os suspeitos à cena. Você ainda acredita que a fama garante proteção? Ou acha que, no fundo, ela expõe pessoas a perigos ainda maiores? Comenta aqui, sua opinião é essencial. E aproveita para deixar seu like e fortalecer o nosso canal. Os depoimentos dos colegas de elenco deixaram claro: ninguém imaginava a tragédia que se aproximava, mas vários perceberam a inquietação de Guilherme. No set, ele evitava encontros casuais com Daniela. Quando cruzavam nos corredores, os olhares eram tensos. Alguns afirmaram ter escutado discussões de tom elevado, palavras ríspidas que não faziam parte dos roteiros. A polícia seguiu uma sequência de pistas. Uma luva encontrada próxima à cena do crime tinha resquícios de sangue
e impressões digitais. Nos carros de Guilherme, vestígios de cabelo que não pertenciam a ele nem à esposa. Paula, pressionada pelos escândalos e pelo avanço das provas, começou a demonstrar sinais de descontrole psicológico. O país, perplexo, via cada manchete revelar seitas do lado obscuro da fama. Muitas pessoas passaram a temer não só a violência urbana, mas principalmente o potencial destrutivo da inveja e da obsessão pelo sucesso alheio. Nos dias seguintes, a movimentação da imprensa foi intensa. Repórteres se amontoaram em frente às delegacias, perseguindo qualquer testemunha ou detalhe inédito. Na porta da casa de Glória Pérez, mãe de Daniela, fãs, amigos e curiosos choravam e faziam homenagens. O luto era coletivo, mas a revolta ganhava força. Por que fizeram questão de apagar uma vida em ascensão de modo tão brutal? A investigação trouxe à tona cartas escritas por Paula para Guilherme, encontradas por acaso durante uma busca no apartamento do casal. Palavras ressentidas que revelavam um ciúme doentio, até ameaças caso Guilherme não se afastasse de Daniela. Ali ficou claro. O plano era combinado, alimentado por uma relação tóxica, envolta em paranoia e ódio mútuo. Os fogos do Ano Novo de 92 nunca pareceram tão amargos. O Brasil, que começava o ano de luto, se mobilizava por justiça. Na delegacia, Guilherme finalmente confessou sua participação. Foi um instante gelado, de arrepiar até o policial mais experiente. Ele descreveu que no impulso do momento, junto com Paula, armaram uma emboscada num ponto afastado, já planejando todas as ações: rendição, agressão, eliminação rápida. Só que nada foi rápido. A crueldade marcou cada instante. Paula, ao ser confrontada, cedeu sob pressão. Admitiu que ajudou a colocar Daniela no banco de trás do carro, e enquanto ela tentava se defender, tudo saiu do controle. Os silêncios dos interrogatórios era quebrado apenas pelo som das lágrimas, falsas ou verdadeiras, dos próprios criminosos. Não restava dúvida. Ali não havia acidente, mas vontade de destruir. No tribunal, a reconstituição do crime foi transmitida em rádio e jornal, e a dor ficou ainda mais escancarada. Cada detalhe da cena foi remontado diante de uma plateia silenciosa e estarrecida, enquanto peritos explicavam as marcas no corpo da atriz. Ficava claro, Daniela tentou lutar, implorar por sua vida até o fim, mas enfrentou um casal tomado pela frieza. Não esqueça, sua inscrição é crucial para fortalecer investigações sérias e histórias que não podem ser esquecidas. Inscreva-se agora no canal e ajude a levar esse conteúdo a mais pessoas.
Durante o julgamento, o público via em cada notícia uma mistura de indignação e impotência. A mãe de Daniela, ao lado da família, se manteve firme, lutando para que ninguém tratasse a filha apenas como estatística. Ela queria justiça e respeito. Guilherme e Paula foram condenados e presos, mas a sensação era de que nada seria suficiente para reparar tamanha perda. O caso gerou uma mobilização social inédita no Brasil. Fãs, colegas e anônimos pressionaram por mudanças na lei, principalmente para crimes de homicídio qualificado. Glória Pérez se tornou uma das maiores vozes contra a impunidade, buscando garantir que nenhuma mãe passasse pelo horror de perder um filho de forma tão cruel. E você, acredita que justiça foi feita nesse caso? Comente aqui embaixo e não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum episódio. Mesmo anos depois, o Brasil ainda se depara com a sombra daquele crime. O assassinato de Daniela Pérez não foi só uma tragédia pessoal, mas um marco na luta por segurança, justiça e respeito para quem vive sob os holofotes. A lembrança dela persiste, não mais pelo talento interrompido, mas como símbolo de resistência contra o silêncio e a violência. Eu sou Fernando Gamarra. Esse foi mais um Direto ao Caso. E lembre-se, nossa missão é não deixar o horror cair no esquecimento. Obrigado por sua atenção e até a próxima investigação.